Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capixaba. Juiz estabelece fiança de R$50 mil para soltar motorista que atropelou e matou um motociclista em Vila Velha. O aposentado foi enterrado hoje em clima de muita comoção. Cena de intolerância. Motoristas de aplicativo brigam em posto de gasolina. Testemunhas dizem que tudo começou porque um deles tentou furar a fila. Universitário leva facada na cabeça durante assalto a ônibus no centro de Vitória. Pai diz que ele não reagiu, mas mesmo assim foi atacado. Governo anuncia reajuste para servidores e concursos nas áreas de saúde, educação e segurança. Vão ser contratados novos inspetores penitenciários, policiais e bombeiros. O orçamento do Estado, apresentado hoje, prevê o início da construção do Hospital Geral de Cariacica, de mais uma penitenciária no Complexo de Xuri e do novo DML de Vitória no ano que vem. E mais, reportagem especial mostra o aumento no número de adeptos ao veganismo. Pelo amor aos animais, sustentabilidade e busca por uma alimentação mais saudável, o mercado vegano tem transformado a indústria do país e criado novos negócios. Agora, no Jornal Capixaba. A Justiça estipulou uma fiança de R$50 mil para que o motorista que atropelou e matou o motociclista Luiz Cláudio da Silva deixe a prisão. O acidente ocorreu na manhã de ontem, no bairro Jardim Garanhuns, em Vila Velha. Lucas Schneider, de 23 anos, fez o teste do bafômetro, que deu positivo. Ele foi autuado por homicídio culposo qualificado por embriaguez. O motociclista foi enterrado hoje. No velório do motociclista Luiz Cláudio Ferreira da Silva, de 62 anos, familiares e amigos estavam consternados com a morte repentina. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, está deixando 3 filhos, netos. É uma coisa muito terrível, eu estou muito triste e queremos justiça. Este amigo do motociclista há 40 anos conta que Luiz era enfermeiro no Hospital das Clínicas e se aposentou no início do ano. Ele era muito querido no bairro. Muito prestativo, sim. Ele, como enfermeiro, lá em casa o pessoal adora ele por causa disso. Sempre que foi preciso, ele atendeu. Sempre que foi preciso, ele atendeu. A minha sogra, a minha esposa, todo mundo. Minha filha ficou chocada ontem, porque minha filha era amiga de infância dele. Minha filha é mais nova do que ele um pouco, mas conheceu. Então, ficou chocada mesmo quando viu aquele acidente ali, porque ficou horrível, tá? Ele debaixo do carro ali, ficou uma cena muito triste de ver. O acidente que vitimou o motociclista aconteceu nesta rua, aqui do bairro Guaranhuns. O aposentado seguia para uma pescaria quando foi atingido em cheio por um carro em alta velocidade. A colisão foi flagrada por uma câmera de segurança da Prefeitura de Vila Velha. Na imagem aparece a moto do aposentado seguindo sozinha na pista e o carro colidindo com poste. O veículo passou por cima de Luiz. Diversos moradores apareceram depois do acidente e flagraram o motorista do carro desnorteado e com sinais de embriaguez. Aí, ó, aqui no Guaranhuns, ó, bêbado, ó. Aí, ó, cara do sujeito. Não quero saber não, meu irmão. Não quero saber não. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha o que o cara acabou de fazer aqui no Guaranhuns, ó. Isso. Cheio de cerveja. Tirou o flagrante dentro do carro, mas tá aqui embaixo do carro. Tem bastante cerveja dentro do carro, embaixo do carro também, que eles tiraram. Imprudência, irresponsabilidade, falta de fiscalização dos órgãos fiscalizadores, né? Gravemente ferido, o motociclista chegou a ser socorrido por uma ambulância do SAMU. O motorista do carro que atropelou o aposentado se chama Lucas Schneider, de 23 anos. Ele fez o teste do bafômetro que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica. Segundo a polícia, o jovem portava uma permissão para dirigir, que tem validade de 1 ano. Aos policiais, ele confirmou que bebeu 2 latas de cerveja e tinha passado a noite em um motel na rodovia Darli Santos, com 3 mulheres e um amigo. Câmeras da prefeitura flagraram o carro conduzido por Lucas saindo do motel. Em outra câmera, ele aparece fazendo uma conversão em local proibido para retornar em direção ao bairro Araçás. O jovem, que trabalha como técnico de imobilização ortopédica, usava o carro do pai. Ele foi preso em flagrante e autuado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas com o agravante de dirigir sob efeito de álcool. Uma pessoa com 23 anos,
chega assim do nada, embriagado, cheio de cerveja, e dentro do carro, ir no chão e tentar esconder ainda. Isso aí é um absurdo. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar. E eu não vou aceitar. Nem eu, nem os filhos dele, nós não vamos aceitar. Isso não vai ficar assim. Perdemos nossa mãe agora, né? Dia 8 desse mesmo mês. Então minha mãe faleceu. O meu irmão, ele morreu. Ele foi assassinado, ele foi morto. Isaías é pai da estudante Sâmia Isabela Moreira, de 24 anos, também vítima de um acidente de carro causado por embriaguez ao volante. Ela foi morta em janeiro de 2014, na rodovia do Sol, em Guarapari. Isaías esteve no velório para dar apoio à família de Luiz Cláudio. Ele acredita que crimes semelhantes continuam ocorrendo devido à impunidade. A impunidade hoje é preponderante. A educação é boa? É. Só que nós temos que educar os jovens hoje e punir a geração atual. O que a gente vê e contempla é que está havendo uma conivência dos poderes com toda a situação. Você vê agora o caso dos rapazes que atropelaram o casal por lá na ponte, já receberam habeas corpus e foram embora para casa. Quem morre, né, é a família que fica. O advogado Helder Almeida, que representa Lucas Schneider, disse que o cliente não tem condições financeiras para pagar a fiança de R$50 mil. Por isso, ele vai recorrer para tentar reduzir o valor. Lucas está detido no centro de triagem de Viana. E o Superior Tribunal de Justiça concedeu a soltura do advogado Ivomar Rodrigues Gomes Júnior, preso por envolvimento no acidente que matou o casal Kelvin e Bruniele em maio, na Terceira Ponte. A decisão aconteceu 3 dias depois do outro acusado no caso, o universitário Oswaldo Venturini, receber a soltura, também por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Foram enterrados na manhã de hoje os corpos de 3 pessoas que morreram após o carro em que estavam cair numa represa no município de Santa Maria de Jetibá, na região serrana. O corpo do lavrador Dásio Schröder foi encontrado por bombeiros ontem de manhã. A esposa dele, Suelen Nitz, e a irmã, Agnella Schröder, já haviam sido encontradas no sábado, quando o acidente aconteceu. Depois que o corpo do lavrador foi localizado, o veículo foi retirado da água por policiais militares. Um universitário foi esfaqueado na cabeça durante assalto a um ônibus no centro de Vitória. O pai do jovem diz que ele não reagiu, mas mesmo assim foi atacado. O ladrão levou um celular e a carteira da vítima. O universitário de 19 anos foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência após ser esfaqueado durante um assalto nesta manhã. O crime aconteceu dentro de um ônibus de linha municipal, no momento em que o veículo passava pela Avenida Duarte Lemos, no centro de Vitória. Segundo informações de familiares da vítima, o jovem trabalha como secretário clínico em um hospital aqui do centro. Ele deu sinal para descer neste ponto, como faz diariamente. Ao levantar para sair do ônibus, o rapaz foi abordado pelo criminoso, que anunciou o assalto e exigiu a mochila da vítima. Anunciou o assalto, pediu a bolsa e foi o que aconteceu. Só tinha os dois, não? Só tinha os dois, e o motorista. O pai relata que o filho ficou assustado, mas entregou os pertences para o criminoso. Mesmo assim, o universitário acabou sendo esfaqueado. Como a mochila estava apertada, ele demorou um pouco para tirar, para entregar. O cara entendeu que ele estava segurando a bolsa e o cara, na hora que ele desceu, ele tentou puxar a mochila dele e nessa reação ele foi e esferiu a faca na cabeça dele. Dentro da mochila, o jovem carregava os materiais do curso de farmácia. O celular e a carteira do universitário não foram levados. Para o pai da vítima, a agressão não tem explicação. A gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente. Essa é a primeira ideia, mas sair de casa e ter quase certeza que vai ser assaltado é triste, né? De acordo com os familiares, o ferimento foi superficial e a vítima está fora de risco. Fui lá dar uma olhada nele, ele está bem, está consciente, está conversando bem. Aparentemente é um corte superficial, né? na altura da cabeça. Ele está esperando um neurologista avaliar o raio-x dele para ver se foi um corte profundo. Mas aparentemente vai ter que fazer um ponto, fechar e acabou. A Polícia Civil informou que até o momento ninguém foi preso. O caso está com o Departamento Especializado em Investigações Criminais. Um foragido da Justiça que ficou conhecido por ostentar armas nas redes sociais foi preso este final de semana no bairro Castelo Branco, em Cariacica. Patrick da Silva de Paula, conhecido como Capetinha, era procurado por porte ilegal de arma e homicídio.
Um vídeo que ele mesmo gravou e divulgou, ostentando uma submetralhadora, viralizou nas redes sociais em julho. Eu tô boladão, sempre te levarei no coração. Patrick foi preso e levado para o centro de triagem de Viana. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que 2 motoristas de aplicativo começam uma briga dentro de um posto de combustíveis em Vitória. Segundo testemunhas, as agressões começaram porque um dos motoristas teria tentado furar a fila para abastecer. O vídeo da confusão foi compartilhado em um aplicativo de troca de mensagens. Os motoristas aparecem nas imagens durante uma discussão sobre a ordem de chegada na fila de abastecimento deste posto de combustível, que fica na praia de Santa Helena, em Vitória. Reparem que os 2 homens se exaltam e dão início à agressão física, com socos e chutes. A briga só parou porque funcionários e clientes ajudaram a separar os motoristas. Segundo testemunhas, a história aconteceu por volta das 9 horas da manhã de hoje, em um posto que fica bem aqui no cruzamento da Avenida Desembargador Santos Neves e a Rua Ducla de Aguiar. O caso envolveu 2 motoristas de aplicativo que teriam discutido após um deles não respeitar a fila de abastecimento a gás. Nossa equipe de reportagem esteve no posto no início da tarde, mas o gerente não estava no local. Funcionários confirmaram a história, mas não quiseram gravar a entrevista. Segundo eles, os motoristas envolvidos na briga deixaram o posto logo após a confusão. Segundo a Polícia Civil, nenhum boletim de ocorrência foi registrado relacionado à briga entre motoristas no posto de combustíveis. A seguir, o governo anuncia reajuste para servidores e concursos nas áreas de saúde, educação e segurança. Vão ser contratados novos inspetores penitenciários, policiais militares, civis e bombeiros. Veja também, maternidade de Cobilândia vai ficar fechada 15 dias para obras. Gestantes vão ter que buscar atendimento na maternidade de Cariacica ou no infantil de Vila Velha. A gente volta já. O governo do estado apresentou hoje o orçamento para 2020. Estão previstos reajustes para servidores e concursos nas áreas de saúde, educação e segurança. O orçamento também prevê investimentos de aproximadamente 1 bilhão e 700 milhões de reais na construção e ampliação de escolas, hospitais, presídios e rodovias. O orçamento de 2020 será de quase 20 bilhões de reais. A maior parte dos recursos será para custeio de pessoal. O detalhamento de como serão distribuídos os recursos foi apresentado na tarde de hoje pela Secretaria de Planejamento. A secretaria que terá a maior fatia de recursos será a de Saúde, seguida pela Secretaria da Segurança Pública. A educação será a terceira que mais receberá recursos. O comportamento do orçamento das 3 principais pastas, saúde, segurança e educação, eles estão em linha com o que vinha sendo executado nos anos anteriores. O que nós fizemos foi um ajuste metodológico para que o orçamento seja mais realista possível. Os servidores do Estado terão aumento no ano que vem. O percentual do reajuste e o valor separado no orçamento para isso, no entanto, não foram divulgados. Do ano que vem, os servidores terão seus salários reajustados. A questão de valores, de percentuais e data, isso ainda será divulgado posteriormente. Também estão previstos concursos para 2020. As áreas de segurança, saúde, educação, justiça e recursos humanos terão prioridade. Segundo o secretário, os concursos são para reposição de pessoal. A previsão para concurso público, sobretudo para poder repor aquele déficit histórico que a gente tem na educação, na saúde, na segurança. Na medida em que os servidores forem se aposentando, nós vamos estar repondo esse efetivo. 223 projetos do governo foram selecionados para receber investimentos no ano que vem. Entre eles estão a construção de um novo presídio no complexo penitenciário de Xuri, em Vila Velha, um novo departamento médico legal de Vitória, que receberá toda a estrutura da Polícia Técnico-Científica, hospitais como o novo Hospital Geral de Cariacica, construções e reformas de escolas e delegacias. É um conjunto de investimentos, nós estamos avançando em 88% de investimento com recursos próprios no próximo ano em relação ao que estava previsto para o orçamento de 2019. O orçamento do Estado para 2020 foi enviado no final da tarde para a Assembleia Legislativa.
O deputado estadual Capitão Assunção tem 10 dias úteis para apresentar defesa à Comissão Especial da Corregedoria da Assembleia Legislativa sobre o discurso em que ofereceu recompensa de R$10 mil a quem matasse o suspeito do assassinato de uma jovem de Cariacica. A assessoria de imprensa do deputado informou que ele recebeu a notificação e vai apresentar a defesa à comissão dentro do prazo. A maternidade de Cobilândia fechou hoje para obras. O prazo é de 15 dias. Neste período, as gestantes vão ter que buscar atendimento na maternidade de Cariacica ou no infantil de Vila Velha. 2 cartazes colados na porta da maternidade diziam que o atendimento estava temporariamente interrompido por 15 dias. A informação pegou muitos pacientes de surpresa, como Edilene, que veio em busca de uma consulta. Não sabia, não foi noticiado. Vai fazer o que agora? Agora eu vou tentar procurar outro local para atendimento. O fechamento para a reforma acontece apenas na maternidade. O pronto atendimento de Cobilândia continua funcionando normalmente. Segundo o diretor do hospital, a informação de que a maternidade iria ficar fechada foi divulgada por diversos canais da prefeitura. Nós fizemos um comunicado já de antemão na sexta-feira para o sábado, na noite de sexta, e encaminhamos para os serviços que iam receber, como a gente é demanda espontânea, colocamos aqui também na portaria e também no site da prefeitura. Com a maternidade fechada, os pacientes estão sendo encaminhados para outras unidades. A indicação é que eles procurem a maternidade municipal de Cariacica ou o Imaba, aqui em Vila Velha. As intervenções na maternidade serão no centro cirúrgico, que foi danificado pelas últimas enchentes em Cobilândia, e para ampliação de mais 4 leitos na enfermaria. Depois da reforma, a maternidade terá capacidade ampliada para 20 leitos. A gente aproveitou a obra que tinha que ser feita no centro cirúrgico desde os danos da chuva, são 2 salas, vamos fazer uma, e aproveitamos para ampliar em 4 leitos a capacidade da maternidade. A lista dos selecionados na segunda fase do programa CNH Social 2019 foi divulgada hoje pelo Detran. Foram 2.500 selecionados para o processo gratuito de primeira habilitação, adição e mudança de categoria. Os candidatos que se inscreveram devem acessar a lista de selecionados no site do Detran, na aba CNH Social, e verificar se estão entre os contemplados. Veja no próximo bloco. Mercado vegano cresce em torno de 40% ao ano e vem ampliando a variedade de produtos e experiências ao consumidor. Além de restaurantes, já é possível encontrar por aí cafeterias, lanchonetes e até salões de beleza onde não entram produtos de origem animal. É um instante só. O mercado vegano vem transformando a indústria no país e impulsionando novos negócios. Cada vez mais as pessoas estão buscando uma alimentação mais saudável e um consumo consciente, que abre mão de produtos de origem animal ou testado em animais. Veja na reportagem especial de Letícia Freire e Arquimedes Patrício. Na casa do Davi, os alimentos consumidos pela família não possuem origem animal. Adepto à cultura do veganismo, o engenheiro deu início a essa mudança de hábitos há 10 anos. Quando eu tinha lá meus 18 anos, eu tive contato com documentários e bandas, né, que falavam dessa temática. E aí eu me conscientizei e não tive outra escolha senão mudar meus hábitos. Uma mudança que vai muito além da alimentação. Davi também não compra nada que tenha sido testado em animais. Desodorante, creme dental e produtos de limpeza. Nada que prejudique o meio ambiente. Tem grupos na internet que produzem listas de marcas veganas ou produtos veganos, né? Porque às vezes uma marca não tem todos os produtos veganos. E aí, com essa lista, é muito mais fácil consumir. Para o engenheiro, o veganismo é filosofia de vida. A forma de pensar sobre o mundo também mudou. Eu acho que eu tenho uma visão mais ampla, assim, né, do impacto que o nosso consumo pode ter, né? Às vezes a gente pensa no dia a dia que a gente vai consumir um copo plástico e não vai causar muito lixo, mas a gente tem que pensar o impacto dessa atitude, né?
em 7 bilhões de pessoas. Né? Uma pesquisa feita pelo Ibope trouxe novos dados sobre os vegetarianos no país. O estudo estima que 14% dos brasileiros são adeptos ao vegetarianismo, o que representa cerca de 30 milhões de pessoas. Com base nesses dados, a Sociedade Vegetariana Brasileira fez uma projeção. A organização acredita que 7 milhões de brasileiros são veganos. Quando o paciente ele é vegano, ele não come nenhum alimento que seja de origem animal, nem se veste com nenhuma roupa que seja de origem animal, nem utiliza nenhum suplemento alimentar que seja de origem animal. Então a restrição é muito maior. O vegetariano, não. Ele não consome animais, né? Ele não ingere os animais, né? Carnes, porém ele faz a ingestão dos derivados. A nutricionista faz um alerta. Antes de restringir ou eliminar o consumo de alimentos de origem animal, é preciso consultar um especialista. O risco é de uma deficiência de vitaminas e minerais, principalmente das vitaminas do complexo B, do ferro, né? E pode haver até uma perda proteica, né? Uma perda de massa muscular efetiva. Diante do crescimento do número de adeptos ao veganismo, o mercado brasileiro não para de crescer e já registra aumento de 40% ao ano. A toda hora surge um novo negócio. A carne, ela tá muito pró-inflamatória, principalmente a carne vermelha, né? São muitos aditivos, são muitas toxinas que estão colocando. A indústria, percebendo isso, tá vindo com uma suplementação para tentar suprir essa necessidade. Foi observando o crescimento que essa empresária abriu uma loja de cosméticos veganos e naturais, shampoo e condicionador, florais, sabonetes, maquiagem, entre outras novidades. Tudo considerado produto do bem. Primeiro tem que ser vegano, né? Não ser testado em animal, não ter origem animal. Segundo, também ser um produto 100% natural, né? Então não pode ter conservantes tóxicos, sintéticos, derivados do petróleo, isso aí que não entra na loja. Já os sócios Márcio e Rebeca apostaram em uma cafeteria vegana, o Quintal House. O espaço fica no alto do bairro Fradinhos, em Vitória, bem no meio da natureza. Toda casa precisa de um quintal. E um quintal onde você pode receber as pessoas e que elas se sintam agradadas em estar num ambiente agradável, cercado pela natureza e com uma alimentação que tem a ver com esse senso de bem-estar. Na casa onde funciona o recém-inaugurado café, yoga e meditação são hábitos antigos, um estilo de vida que já era compartilhado pelos sócios antes do empreendimento. Em torno de 5 anos no processo pessoal, eu descobri o Ayurveda, fui estudar e percebi que, além de um sistema de medicina indiana, isso se tornou uma filosofia de vida, uma ideologia. Atualmente, a gente teve esse start de montar um espaço onde que agregasse todos esses valores, incluindo a alimentação. Cada vez mais as pessoas estão percebendo que a gente chegou num momento que não dá para ir mais da onde a gente está. Então, que é necessário uma revisão das nossas próprias atitudes, dos nossos valores, e cada vez mais a gente vê pessoas buscando esse nível de consciência. E o Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.